Olá, amigos concurseiros. Eu sou o professor Gerson Pereira e vou apresentar para vocês o módulo básico de orçamento público. Primeiramente, vou me apresentar. Eu sou formado em Engenharia Civil pela Unicamp e pós-graduado em Engenharia de Software pelo ITA. Na iniciativa privada, trabalhei como analista de sistemas no Banco Itaú e depois como gerente de consultoria sênior na Andersen Consulting, atual Accenture. E em seguida, fui gerente de informática na Lada do Brasil. Depois, atuei como gerente de projetos na CPM, atual Capgemini, no SAS e na Stefanini. No governo, tive uma passagem rápida pelo INEP, onde atuei como gerente de projetos e atualmente sou analista de planejamento e orçamento, com especialização em TI, lotado na Secretaria de Orçamento Federal, SOF, do Ministério do Planejamento, onde coordeno a área de projetos, aquisições e governança de TI. Como concurseiro, obtive aprovação nos seguintes concursos: gerente de projetos do INEP em 2009, analista de infraestrutura do Ministério do Planejamento em 2010, analista do Bacen em 2010 como excedente e analista de planejamento e orçamento do Ministério do Planejamento também em 2010. O curso completo de orçamento público terá 2 módulos. O primeiro deles é o módulo básico de orçamento público, que está sendo lançado agora e do qual falarei com mais detalhes nos próximos slides. O segundo módulo ainda está em gestação e nele abordarei assuntos que são novidades recentes em relação ao orçamento. Por serem novidade, ainda não existe questões de concurso sobre esses assuntos. Assim, tentarei antecipar questões que podem ter boas chances de caírem nos próximos concursos. Exemplos de novidades: o orçamento impositivo recém-aprovado pelo Congresso Nacional e a nova codificação padronizada de subtítulos adotada a partir do exercício de 2013. E por que adquirir esse curso? Primeiro, porque é uma tendência nos concursos de TI de primeira linha do governo federal em cobrar o assunto orçamento público. E o nível de cobrança é o mesmo das carreiras de negócio. Em alguns concursos, os pontos de TI respondem por apenas 30% do total geral. Ou seja, não basta ser excelente em TI, tem que conhecer as outras disciplinas, entre elas, orçamento público. Segundo, 13K é o salário inicial de algumas das carreiras mais atraentes de TI, como por exemplo TCU, Bacen, CGU, APO, CVM e SUSEP. E tem também a Câmara e o Senado, que pagam 18K. E o que essas carreiras têm em comum? Tem no conteúdo programático a disciplina Orçamento Público. Terceiro, hoje em dia encontra-se de tudo na internet, inclusive material de orçamento público. O problema não é a falta de material para estudar, mas sim o excesso. Como separar o joio do trigo? Como selecionar material de qualidade? O quarto motivo está relacionado com o terceiro. Separar material da internet é de graça, mas custa tempo. Quanto tempo perde-se garimpando material de qualidade? Minha experiência pessoal de concurseiro mostrou que, para cada hora de estudo, gasta-se outra hora pesquisando material. E o quinto motivo, o pessoal de TI em geral não curte matérias fora da área de TI. O orçamento é visto como uma disciplina difícil. O meu curso desmistifica o orçamento. O único requisito para entender orçamento é uma boa capacidade de memorização. Dessa forma, você também pode transformar essa dificuldade em vantagem competitiva. E o que você está adquirindo? Você está adquirindo o módulo básico de orçamento público. São 14 videoaulas com aproximadamente 6 horas e 20 minutos de gravações. Os assuntos cobertos por este módulo são fundamentos de orçamento, marcos legais do orçamento, ou seja, Constituição Federal, Lei da Responsabilidade Fiscal e as leis de planejamento e orçamento propriamente ditas, que são
o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, LOA. Também estão cobertos conceitos de receita pública, despesa pública, alterações orçamentárias, o Sistema Federal de Planejamento e Orçamento, que não é o sistema de TI que apoia planejamento e orçamento, o processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual, o ciclo de planejamento e orçamento e o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, este sim, o sistema de TI que apoia os processos de PPA, LDO e LOA. Além das videoaulas, você recebe os arquivos com as imagens utilizadas nas gravações, ou seja, exatamente os mesmos slides. E além desses arquivos, eu selecionei uma coletânea de arquivos em formato PDF que trazem o material que utilizei como fonte para preparar os slides das gravações. Esses arquivos também estarão disponíveis para download. Nas aulas, foram resolvidas e comentadas mais de 120 questões das mais variadas bancas que caíram em concursos recentes. E além de todo esse material, vocês poderão encaminhar para mim, sem custos adicionais, o que é muito importante, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos adicionais sobre assuntos que porventura não tenham sido explicados a contento durante as aulas. E como as aulas são criadas? Primeiramente, ao desenvolvimento teórico do assunto, com base em slides, onde ficam registrados os principais conceitos. Ao final de cada aula, são resolvidas questões relacionadas ao assunto tratado e que caíram em concursos públicos. A resolução das questões é comentada e, dessa forma, revisa-se em paralelo a parte teórica desenvolvida anteriormente. Ao final desta apresentação, há um exemplo real de como as aulas são desenvolvidas. As aulas, como não poderia deixar de ser, são bem objetivas. Caso alguém queira se aprofundar no assunto ou ter um referencial teórico mais sólido, recomendo a leitura do livro do professor James Giacomoni, Orçamento Público. E como fazer para adquirir? Pela internet, basta entrar nos sites do Itinerante ou Provas de TI e fazer o download. Para me contatar, deixe sua mensagem no meu perfil do Itinerante. Vamos agora a um exemplo de como minhas aulas são desenvolvidas. Para esta aula exemplo, eu selecionei o assunto Tipos de Orçamento. São 5 os tipos de orçamento: clássico ou tradicional, de desempenho, realizações ou funcional, orçamento-programa, orçamento participativo ou orçamento base zero. O primeiro tipo de orçamento é o clássico ou tradicional. A principal característica desse tipo de orçamento é que ele está preocupado apenas em descrever as despesas. Essa preocupação, às vezes, é bem exagerada, o que faz com que o orçamento se torne uma peça engessada. Não há preocupações nem com a qualidade e nem com a eficiência do gasto. Não estão claros os objetivos sociais ou econômicos que motivaram a elaboração desse orçamento. Em geral, esse tipo de orçamento é inercial, ou seja, a destinação dos recursos é realizada na mesma proporção do exercício anterior, desconsiderando-se programas de trabalho a serem realizados. O segundo tipo é o orçamento de desempenho ou de realizações. Esse tipo é uma evolução do orçamento tradicional. No orçamento de desempenho, o governo tem foco no que se pretende alcançar com aquela despesa e como, isto é, tem que ter uma programação dos gastos. Mas, para ser considerado um orçamento-programa, falta ligação com o planejamento e com os programas ou políticas públicas que se pretende realizar. O orçamento-programa é uma evolução do orçamento de desempenho. Ele foi definido no Decreto-Lei nº 200, de 1967, e está em vigor até hoje. Nele,
as despesas são definidas alinhadas com os planos e diretrizes do governo e devem ser explicitados os objetivos que se pretende alcançar num determinado prazo. O quarto tipo é o orçamento participativo. Nesse tipo de orçamento, como o próprio nome já diz, há alguma forma de participação da sociedade no processo de decisão de alocação dos recursos. Outra característica é a coparticipação do Executivo e Legislativo na elaboração do orçamento. Também deve haver transparência nos critérios e informações que nortearam a tomada de decisões. E por último, temos o orçamento base zero. Neste caso, a principal característica é que o orçamento anterior é totalmente desconsiderado na formulação do atual. Todas as despesas são analisadas, revisadas e justificadas a cada novo ciclo orçamentário. Temos ainda 3 formas de elaboração, aprovação, execução e controle de orçamento, que por uma distorção conceitual também são chamadas de tipos. Temos o tipo de orçamento legislativo, em que o orçamento é elaborado, aprovado e controlado pelo Poder Legislativo. Ao Poder Executivo, cabe apenas executar o orçamento. Esse tipo é característico dos regimes parlamentaristas. Temos também o orçamento executivo, típico dos regimes ditatoriais, no qual o Poder Executivo elabora, aprova, executa e controla o orçamento. E por último, temos o orçamento misto, que é o adotado no Brasil. Nesse tipo, as funções são divididas entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Ao Poder Executivo cabe elaborar e executar o orçamento, e ao Poder Legislativo aprovar e controlar. Bom, pessoal, e agora vamos resolver algumas questões de concursos relativas ao assunto tipo de orçamento. Esta primeira é do CESP e caiu em 2013 em concurso do TRT da 8ª Região. Assinale a opção que apresenta orçamento com ênfase no objetivo do gasto público que não constitui instrumento de planejamento. A. Orçamento por objeto. B. Orçamento base zero. C. Orçamento programa. D. Orçamento por desempenho. Ou E. Orçamento clássico. Para resolver esta questão, vamos analisar cada uma das alternativas, eliminando as que estão erradas. A alternativa A está errada, pois não existe tipo de orçamento por objeto. A opção B também está errada, pois a principal característica do orçamento base zero é rever todos os gastos a cada ciclo orçamentário, e isso não foi mencionado no enunciado. A alternativa C também está errada, pois o orçamento-programa constitui um instrumento de planejamento, ao contrário do que está no enunciado. E a alternativa E está errada, pois o orçamento clássico ou tradicional está preocupado em descrever a despesa, mas não com o objetivo do gasto que está por trás daquela despesa. Portanto, a alternativa correta é a letra D, pois realmente o orçamento por desempenho está preocupado com os objetivos que estão por trás das despesas públicas. Neste slide, apresento 3 questões do CESP. As 2 primeiras caíram em 2013 no concurso para agente administrativo do Tribunal de Contas Estadual de Roraima, e a terceira caiu também em 2013 no concurso para administrador da Unipampa. Primeira questão. O orçamento-programa, que passou a integrar a legislação a partir da Constituição Federal de 1988, consolidou a vinculação do orçamento ao planejamento constante do plano plurianual. A. Certa ou B. Errada? Eu considero essa questão difícil, pois exige do candidato lembrar o instrumento legal que criou o orçamento-programa. No caso, foi o Decreto-Lei 200 de 1967. Portanto, esta questão está errada. Segunda questão. A elaboração do orçamento, com ênfase nas necessidades das unidades organizacionais e nos aspectos contábeis,
caracteriza o orçamento-programa? Certa ou errada? Esta questão é relativamente fácil e basta ao candidato lembrar a principal característica do orçamento-programa, que é a ligação entre as despesas do orçamento e o planejamento, ou com os objetivos de governo. Portanto, essa questão também está errada. Terceira questão. No orçamento base zero, salvo os casos especificados em lei, os programas devem ser justificados a cada exercício financeiro, respeitando-se os direitos adquiridos sobre verbas anteriormente outorgadas. Certa ou errada? Esta questão é fácil. No orçamento base zero, todas as despesas, sem exceção, devem ser revistas e justificadas. Ou seja, não existe nenhum compromisso com verbas de exercícios anteriores. Portanto, esta questão também está errada. Esta questão da VUNESP caiu em 2013 no concurso para o Ministério Público do Espírito Santo. O tipo de orçamento correspondente à característica que determina a maneira pela qual o orçamento é elaborado, segundo o regime político vigente, variando em função da alternativa A, dimensão jurídica, B, dimensão econômica, C, forma de governo, D, dimensão financeira ou E, dimensão técnica. Esta questão tem nível de dificuldade médio. O candidato tem que lembrar dos tipos de orçamento legislativo, executivo ou misto, que dependem diretamente da forma de governo. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Apresento aqui outra questão da VUNESP que caiu no mesmo concurso da questão anterior. A espécie de orçamento que se constituía como mero instrumento contábil e não enfatizava o planejamento da ação governamental, pois, em sua elaboração, não havia uma preocupação com o atendimento das necessidades da coletividade, uma vez que não privilegiava um programa de trabalho ou um conjunto de objetivos a atingir, é alternativa A, orçamento por desempenho, B, orçamento por realizações, C, orçamento-programa, D, orçamento base zero ou E, o orçamento tradicional. Bom, essa questão é bem fácil, pois o enunciado descreve exatamente as principais características do orçamento tradicional. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Bom, pessoal, espero vê-los novamente no meu curso. Um grande abraço e até mais.